pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Eduarda, professora de pintura, e trouxe para vocês esse videozinho de uma pintura simples desse conjunto de flores. Então, para começar a nossa pintura, eu vou começar fazendo as folhas. Vou utilizar duas cores, tá bom? O verde pistache e o verde oliva. E eu vou precisar também de um recipiente para tirar o excesso do pincel. Para fazer a folha, eu vou marcar o meio, ó, nessa linha daqui. Vou marcar o meio da minha folha. Marquei o meio. E vou puxar essa tinta para um lado. Ó, a gente vê que a folha tem dois lados. Então, eu vou puxar essa tinta para um lado. Puxei. E vou subir essa tinta para o meio. Vou puxando para fora. Fiz isso aqui, limpo meu pincel e vou preencher o restante da minha folha. Vou preencher agora com a cor mais clara. Faço o meu contorno. Para fazer o contorno, a tinta fica de frente para a linha. Um lado só de tinta no pincel. Tinta fica de frente para a linha e você leva. Coloca o pincel e puxa ele até o final. Pego mais um pouco de tinta e venho puxando aqui essa tinta para baixo de encontro ao verde escuro. Com força, tá, gente? Volta o pincel e puxa o pincel, pressiona o pincel no tecido. E assim eu faço um lado da minha folha. O outro lado eu vou fazer da mesma forma, eu só vou inverter as cores. Vou colocar o verde claro no meio, levo até em cima e vou puxar um pouquinho pra cima. Não vou preencher todo esse lado de verde claro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. E preencho o restante com verde escuro, faço meu contorno. Para fazer o contorno, tinta fica de frente pra linha, ó, e eu levo o pincel até o final. Se faltar tinta, vou e completo. Se você for fazer o contorno passando o pincel, dando pinceladas, vai ficar marcado. Então você coloca o pincel e puxa o pincel de uma vez. E agora eu vou só fazer o preenchimento. Coloco a tinta e puxo em direção ao meio para preencher os espaços que ficaram do verde claro. Vou fazer esse mesmo processo nas outras. Vou fazer por essa aqui. Marco o meio. Ó, a linha da minha folha tá aqui. Vou marcar o meio. Marquei o meio. Vou agora pegar mais um pouco de tinta e vou puxar, ó, essa tinta para fora, no sentido da borda da minha folha. Fiz isso de um lado, o restante eu preencho com verde claro. Faço o contorno, ó, coloco o pincel e contorno toda a minha linha do risco. Fiz isso, volto na tinta novamente, pego mais tinta e puxo para juntar as duas cores. O outro lado vou fazer a mesma coisa, só vou inverter as cores. Ó, coloco o verde claro agora embaixo e puxo ele um pouquinho para o meio. Esse pincel que eu estou utilizando, ele é o número 8, a referência é 284, mas você pode utilizar numerações menores, você pode utilizar o 6, por exemplo, tá? Vou continuar aqui, vou agora para o verde escuro, tinta somente de um lado do pincel, vou colocar a tinta de frente para a linha e vou fazer o meu contorno. Fiz o contorno, volto para pegar mais tinta e preencho a minha folha. Preencho somente os espaços que faltaram. Sempre com o pincel firme no tecido, para que a tinta entre bem. Fiz mais uma folha. E vou fazer as outras folhas no mesmo processo. Marco o meio, coloco aqui no cantinho e puxo sentido a ponta. E vou puxar a minha linha para esse lado de cá. Puxei minha cor escura, vou fazer o contorno agora com a cor clara. Coloco a tinta de frente para a linha, ó, e levo o meu pincel até embaixo. Novamente, coloco e levo ele até embaixo. E vou preenchendo o restante do meu espaço com o pincel firme no tecido. Vou aqui fazendo preenchimento. No outro lado, vou fazer a mesma coisa, só vou inverter as cores. O verde claro vai ficar no meio. Vou puxar e vou fazer o contorno aqui embaixo da flor. Vou puxar um pouquinho para cima. E vou preencher o restante com o verde oliva. Faço o contorno e preencho o restante, pego mais tinta e volto a preencher o meio. E vou fazendo assim as outras duas folhas no mesmo processo. Marquei o meio, levo até a ponta. Então, gente, eu puxo a tinta para um lado ou para o outro. Tanto faz você puxar a tinta para um lado ou para o outro. Puxei, tirei um pouquinho aqui dentro e a gente ajeita. Vou preencher agora o restante do outro lado. Fiz o contorno, tinta de um lado do pincel, coloco o pincel e levo. Você põe o pincel na ponta, ó, põe o pincel na ponta da folha e arrasta ele seguindo o contorno da sua folha, do seu risco. E depois você volta com mais tinta e preenche o meio. Mesma coisa do outro lado, vou só trocar as cores. O verde claro vai ficar no meio, trago ele um pouquinho para fora. E o restante eu preencho com o verde escuro. Venho com o verde oliva, somente um lado do pincel e coloco. Aqui eu vim de baixo para cima, mas você pode vir de cima para baixo também, dá no mesmo sentido. Fiz o meu contorno e agora eu vou só preencher mais um pouquinho aqui com o verde escuro. Aqui vou fazer a mesma coisa, ao meio, ó, coloquei aqui bem na bordinha da flor e vou puxar sentido a ponta da minha folha. Marquei o meio, volto com mais tinta e puxo o meu verde escuro para um lado da minha pétala. O outro lado eu não mexo agora. Puxo para um lado. Fiz isso aqui, volto nesse mesmo lado e preencho com o verde claro. Esse verde que eu estou utilizando é o verde pistache. Se você não tiver, você pode usar o verde claro que você tem. Para fazer o contorno, tinta somente em um lado do pincel. Não sei se vocês estão vendo. Somente em um lado do pincel. Como pegar? Você vai inclinar o seu pincel na tinta, ó. E aí ele só vai sujar um lado. Fiz isso aqui. A minha tinta vai ficar de frente para minha linha. Coloco o pincel firme e puxo até o final. Se ficar essa bordinha mais grossa, a gente vem, ó, com cuidado
e desmancha ela no tecido. Fiz o contorno, volto com a mesma cor e agora preencho o que falta. Aqui, só ajeitar aqui esse cantinho. No outro lado vou fazer a mesma coisa, só vou trocar as cores. O meio agora vai ser verde claro. Puxo um pouco de tinta para fora. E o restante, verde oliva. Coloco o meu pincel, a tinta tá para fora, a tinta tá de frente para a linha. E aí eu faço o meu contorno. Coloco o pincel e puxo ele de uma vez. Se você for puxando várias vezes, o contorno pode ficar torto e pode ficar manchado também. Então, para deixar ele bem retinho, coloca na ponta e leva o pincel até o final. Se faltar tinta, você volta, ó, do mesmo jeito e ele preenche. Volto com o verde escuro e termino de preencher o que faltou. E assim, ó, já fizemos as 5 folhas nesse mesmo processo. Nós vamos passar para as pétalas. Para fazer a pétala, eu vou utilizar duas cores. Eu vou utilizar o rosa chá e vou utilizar o uva para fazer a minha sombra, mas você pode fazer na cor que você tenha, contanto que seja um tom mais claro que o outro, mais claro e mais escuro. Para fazer a minha pétala, eu vou começar sempre fazendo as que estão atrás. Então, eu olho e identifico qual que está atrás. De todas, essa daqui ela está atrás, dessa e dessa. Então, eu vou começar por aqui, depois eu venho para essa, e finalizo desse lado. Toda vez que eu tenho dois elementos, um por cima do outro, o que está embaixo vai receber sombra. Então, ó, eu já posso aqui fazer a minha marcação de sombra. A sombra vai ficar embaixo, ó, no que está embaixo. Então, eu faço aqui embaixo da minha linha da pétala de cima. A sombra vai aqui. E que eu venho, ó, trago um pouco de sombra um pouquinho mais pra cá. Mesma coisa no outro lado. Marco aqui a minha sombra e trago um pouquinho dessa sombra até um pouco mais em cima. E agora, eu vou esfumar isso aqui. Eu não vou deixar ele marcado desse jeito. Eu vou esfumar essas cores. Esfumei. E agora eu faço todo o restante de rosa. Preencho toda a pétala no rosa mais claro. Esfrego o meu pincel no tecido para misturar as cores. Limpo o pincel e volto a preencher o outro lado. Aqui, preencho o meio. Se tiver muita tinta, tira o excesso no tecido. E aqui, ó, eu esfrego as duas cores para que elas possam misturar. Se eu ver que ainda tá marcado, eu venho com um pouquinho da minha sombra, coloco aqui em cima e, ó, vou esfregando para que ela vá desmarcando. Fiz a minha primeira pétala. Vou passar para a próxima pétala e vou ver onde fazer a sombra. Essa daqui, ó, ela não está por baixo de ninguém, ela está por cima, inclusive, dessas duas de baixo. Então, a sombra que eu vou fazer nela vai ser aqui embaixo do miolo. E um pouquinho aqui desse lado, só para dar profundidade a essa pétala. Ó, nessa parte aqui onde dá a curvinha. Então, eu faço aqui, ó, e puxo essa tinta como se fosse um triângulo pequenininho. Venho e esfumo. Esfumar aqui também. E agora faço o meu preenchimento com rosa. Já, ó, misturando as cores. Faço o contorno aqui, ó, nesse lado. Com cuidado, porque aqui eu não vou mais mexer. E aí eu vou preenchendo
e sempre misturando aqui as duas cores. Venho aqui, ó, esfrego rosa no uva, preencho todo o restante da minha flor. Se ficar marcado, volto com um pouquinho do uva, coloco no mesmo lugar e aí eu vou trazendo a tinta um pouquinho mais para os lados. Preencho, ó, o que tá faltando e depois eu passo para a próxima pétala. Aqui, gente, quando chegar pertinho, ó, dessa parte aqui, vai vir a sombra de baixo. Então, o que eu faço? Antes de terminar toda essa pétala de cima, eu já vou marcar a sombra aqui de baixo, para não correr o risco de bater e as duas cores se misturarem. Então, já vou deixar marcadinho a minha sombra, trago a sombra um pouquinho para cima. Pronto, marquei aqui, lavo o meu pincel e termino o preenchimento normal da pétala que eu estava fazendo. Faço o contorno. Tiro aqui o meu contorno. E agora sim eu vou passar para essa pétala daqui. Já fiz a minha marcação de sombra, então o que me resta é preencher com a cor mais clara. Vou passar aqui já perto da sombra para unir essas duas cores. E vou sempre esfregando o pincel no meu tecido. Se você não esfregar o pincel, a tinta não vai misturar bem. Então, você sempre coloca o pincel firme no tecido. Faço o contorno. Antes de terminar toda essa pétala, eu vejo que tem outra pétala por baixo dela. Então, eu deixo aqui um minutinho e faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou marcar a sombra. Marco a sombra. Venho de baixo, trago a sombra até um pouco mais em cima. Até mais um pouco em cima da pétala. E vou esfumar essa sombra aqui para tirar toda a minha marcação. Fiz isso, limpo o meu pincel e volto para fazer essa pétala aqui. Mesmo jeito de contorno, tinta de frente para a linha. Você coloca o pincel e arrasta ele por onde você quer contornar. E aqui, ó, faço o meu preenchimento. Já fiz a sombra dessa pétala de baixo, vou somente preencher o restante. Faço o contorno, do mesmo jeito que a gente faz na borda da folha, a gente faz o contorno nas outras coisas também. Então, por isso que é bom você treinar, porque você já vai pegando a habilidade de manusear o pincel. Vou preenchendo aqui, ó, pertinho da sombra e esfregando o meu pincel, para que as cores se misturem. Alô, você meu amigo, alô, você minha amiga. Quer comprar medicamentos pelos menores preços? O endereço certo é o Atacarejo dos Medicamentos. Agora com sua nova filial, ao lado do hospital, bem pertinho de você. Para então decidir. Aqui tem uma pétala embaixo dessa, então eu deixo esse espaçozinho aqui e vou fazer a minha marcação de baixo. Mesma coisa que eu fiz nas outras. Ó, a linha de frente para tinta de frente para a linha, perdão. E aí eu faço aqui a minha sombra. Fiz a minha sombra, trago um pouquinho de sombra aqui para a lateral da minha pétala. E agora é só esfumar essa cor aqui, para não ficar marcada. Esfreguei. E agora eu volto para preencher de rosa a partezinha que faltou. Preenchi. E vou preencher essa daqui que faltou. Faço o meu contorno, coloco o pincel e vou levando o pincel sobre essa linha, ó. Viro e trago ele até a cor uva. Se faltar, eu volto e refaço novamente. Fiz o contorno, vou preencher o meio. Preenchendo o meio, venho aqui, ó, já perto do roxo. Do roxo não da cor uva, né, mas é basicamente um roxo. E já vou misturando as duas cores. E o restante eu preencho normalmente.
Passar aqui um pouquinho nessa pétala. Sempre observando se tem alguma partezinha sem tinta. Se tiver, a gente volta e retoca. Agora, gente, eu vou fazer um pouquinho de sombra ao redor aqui, ó, do meu miolo, da mesma forma que eu fiz aqui. Só que a quantidade vai ser um pouco menor, porque já tem sombra, ó, em alguns lados. Então, eu vou fazer somente onde não tem. Então, eu vou passando aqui, ó, só no cantinho. Bem leve, só o pincel sujo, só pra gente dar essa profundidade. Fiz essa daqui, vou passar para a próxima. Por último, eu faço o miolo e a iluminação. Da mesma forma que eu fiz essa daqui, vou fazer essa. Vou observar quem está atrás. Ó, essa pétala está atrás de todo mundo, inclusive dessa daqui. Então, o que eu vou fazer? Se eu já sei que se tem um por cima do outro, o de baixo recebe sombra, eu já vou fazendo a marcação da minha sombra aqui embaixo dessa pétala. Ó, coloco por baixo. Você pode utilizar um pincel menor. Para facilitar, vou utilizar o número 4. Vou colocando aqui bem no cantinho. Um pincel menor. Vou puxar aqui um pouquinho para baixo. E aí eu já posso vir esfumando aqui com o pincel menor. Posso vir também, já que eu já estou com ele, eu vou continuar fazendo aqui. Vou fazer a sombra desse lado. Vou fazer a sombra do outro lado. Vou esfumar, ó. Mesmo processo da outra. Coloquei, esfumei. E vou preencher agora com o rosa. Vou voltar para o meu pincel número 8. Mas você pode continuar com o pincel que você gosta de trabalhar. Então, deixa eu tirar só esse sujo. E preencho o restante, ó, esfregando uma cor por cima da outra para misturar na sombra e não ficar separado. E assim eu preencho essa pétala aqui. Essa pétala fica um pouco mais escura que a outra, porque ela é um pouquinho menor. Mas a gente vai esfregando aqui. Se marcar, volto com um pouquinho da mesma cor, coloco onde marcou e vou só esfregando aqui para desmarcar. Fiz isso, vou fazer a próxima do mesmo modo que eu fiz essa. Vou fazer essa daqui também. Marco aqui embaixo um pouquinho. Esfumo. E vou marcar agora o outro lado, para não ficar muito igual a esse aqui. Vou marcar o outro lado. A outra dobrei. Coloquei aqui. Vou esfumar agora, como se fosse um triângulozinho. Já venho com o rosa, termino de preencher. Eu vou passar o rosa aqui bem próximo para misturar. E aí eu preencho toda a minha pétala de rosa. Pego mais tinta, volto aqui, ó, vou esfregando a tinta clara na sombra para que elas se misturem. Vocês veem que eu não passo por cima, eu passo bem pertinho, mas eu não passo por cima. Deixo esse espaço aqui, faço a sombra da próxima pétala. Faço a sombra aqui, marquei o lugar de sombra, trago a sombra um pouquinho para cima e agora eu vou esfumar. Esfumei girando o meu pincel, pincel firme. Agora eu volto para preencher essa pétala que eu estava fazendo. Trago aqui, faço contorno e preencho a próxima pétala, porque eu já fiz a sombra. Ó, falta só fazer o contorno e preencher. Vou fazendo o meu contorno.
vou preenchendo aqui de rosa, esfregando as duas cores para que elas se misturem. Coloco aqui próximo ao miolo e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Não vou preencher toda a borda, vou limpar o pincel e vou fazer a sombra de baixo. Fiz a sombra de baixo, trago um pouquinho aqui pra borda e ó, esfumo. Giro meu pincel firme no tecido, lavo o pincel e volto para terminar de preencher a minha outra pétala. Você lava o seu pincel com água, tira bem o excesso, porque se ficar resíduo de água, possa ser que manche. Então, você seca bem antes de trazer de volta para o tecido. E aí, eu vou preenchendo da mesma forma, gente, que eu fiz essa, eu tô fazendo essa daqui, porque elas estão basicamente na mesma posição. Então, ó, vou esfregando aqui próximo a sombra, para que se misture. Deixo um espaço e vou para a próxima. Faço a minha sombra. Esfumo um pouquinho. E volto para preencher a que eu estava fazendo. Venho com o rosa e preencho aqui, ó, o que faltou. Essa aqui, como já tem a sombra, eu vou só preencher com o rosa. Trago bem próximo e termino de preencher o restante. Observo se tem algum lugar que falta tinta. Se tiver faltando, a gente volta, ó, e preenche. E vou fazer agora a sombra ao redor do meu miolo. Pouca tinta, só o pincel sujo. Você vai passar, ó, só onde tem rosa. Só nas partes que estão rosadinhas e que a gente coloca a sombra, tá bom? E assim nós fazemos essas duas flores, nós fazemos essas pétalas. Para fazer o miolo, eu vou utilizar 3 cores. Para fazer o meu miolo, eu vou utilizar amarelo ouro, amarelo limão e sépia. Então, eu vou preencher todo o meu círculo de amarelo ouro. Posso preencher todo o círculo. Preencho. Faço o contorno aqui. Para fazer contorno de círculo, a gente vai fazendo aos pouquinhos, ó. Faço uma voltinha, pego um pouco mais de tinta, faço a outra voltinha até acabar o círculo. Preenchi todo o meu círculo de amarelo ouro. Vocês estão vendo que no meio desse círculo, ele tem uma curvinha aqui, ó. Essa curvinha nós vamos fazer com o sépia, mas você também pode fazer com cerâmica. Vou fazer com cerâmica para vocês verem como fica. Com cerâmica a gente vem, pinta de um lado do pincel, e você vai colocar, ó, a tinta de frente para a linha e vai girando o pincel de acordo com a forma. Vou pegar um pincel menor para facilitar. Vou pegar o pincel número 4 e vou fazer novamente, ó. Coloco na pontinha e vou girando o pincel
fazendo o contorno dessa linha. Para não ficar marcado, eu vou, ó, puxar um pouquinho dessa tinta para fora. Fiz isso aqui. Venho agora com o cerâmica novamente e vou fazer uma sombra aqui embaixo. Aqui embaixo. Não leva a sombra por toda a borda, não. Vou fazer a sombra só aqui para dar um pouquinho de volume. Ó. Vou fazer a mesma coisa no outro enquanto esse seca. Vou preencher tudo com o número 4 para vocês verem. Preencho, deixa eu lavar o pincel. Preencho, volto para a tinta e vou preenchendo parte por parte. Se você já tem uma habilidade maior, você já pode, ó, fazer direto. Mas se você ainda não tem, vá fazendo aos pouquinhos, com pouca tinta, fazendo todo o contorno. E depois você preenche o meio. Vou aqui finalizar o meu contorno. E agora vou preencher o meio. Preenchendo o meio. Sempre, gente, que vocês forem preencher toda e qualquer forma no tecido, o ideal é que vocês utilizem o pincel, ó, com as cerdas deitadas, não inclinadas, deitadas mesmo, ó, pra lá e pra cá, para que todas as cerdas peguem o seu tecido. Se você pintar com o seu pincel com as cerdas viradinhas assim, vai ser mais trabalhoso. Então, utilize o pincel, ó, deitado, que você preenche mais e mais rápido. Fiz isso aqui, vou fazer a mesma coisa, tinta de um lado, e vou fazer o contorno do meu risco aqui, ó. Coloquei na ponta e vou fazendo devagar, virando o meu pincel, fazendo uma letra C. Vou puxar um pouquinho pra cima. Não vou trazer até aqui, não. Vou só puxar um pouquinho pra cima. E vou fazer a mesma sombra que eu fiz nesse lado, eu vou fazer nesse lado. Agora sim você pode, ó, utilizar o seu pincel com as cerdas viradinhas, porque você pega a menor quantidade. Então, ó, fica bem na largura do pincel. Coloca e vai fazendo esse movimento de um lado para o outro. Feito isso, a gente vai iluminar agora um pouquinho com o amarelo limão. Com o amarelo limão, vou colocar ele aqui no meio. A gente agora vai dar batidinhas, ó. Vou dar umas batidinhas aqui ao redor dessa marquinha que eu fiz, só na parte que está amarela. E vou fazer um pouquinho também nesse lado, só na parte de cima. Vou fazer no outro lado também. Coloco tinta na pontinha do meu pincel e vou dando aqui batidinhas. Aqui, ó. Pode ser uma batida distante da outra, não tem problema. Ao redor da marquinha que eu fiz. O que eu não posso fazer é colocar o amarelo limão em cima da cor cerâmica. Tem que colocar cada corzinha no seu lugar. E vou fazer aqui também um pouquinho na borda para iluminar. Venho com o meu sépia agora. Eram 4 cores, eu contei errado. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar batidinhas aqui embaixo, ó. Vou dar batidinhas aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Dei batidinhas, vou dar também batidinhas do outro lado, aqui embaixo do cerâmica, onde você fez a sombra com cerâmica, você vai dando batidinhas. Bom, a gente leva esse sépia até a metade do círculo. Fiz de um lado, fiz do outro. Com o branco a gente vai só iluminar agora algumas partes dessa pétala para finalizar. Então, eu vou iluminar as partes que estão em rosa.
Com o branco, vou iluminar só as partes de rosa. Com o branco a gente vai iluminar agora algumas partes aqui da pétala. Então, ó, vou iluminar onde não tem sombra, colocar um pouquinho aqui do branco. E a gente vai puxando essa luz pra dentro da pétala. Vou passar aqui. E aí eu vou só iluminar, ó, um pouquinho e ir esfumando. Posso iluminar essa região. E vou misturando aqui as cores. Passar aqui. Ó, passei de branco, agora eu vou só espalhar esse branco aqui na minha pétala. Mesma coisa desse outro lado. Não precisa muito branco, só o pincel sujo você já consegue fazer. Vou iluminar esse lado aqui. Eu ilumino o oposto da sombra. Então, ó, se a sombra tá desse lado, eu vou iluminar o outro lado. Então, aqui coloco a minha luz e vou espalhando ela para não ficar marcada. Coloco aqui, com cuidado para não sair do meu desenho, para a tinta não sair. Vou iluminar aqui essa borda. E vou esfregar para misturar a tinta. Nesse lado, vou iluminar o outro lado. Só esticar o meu tecido. E vou esfumando aqui, ó. Certo? Com o pincel número 0, gente, que é esse pincel aqui, o pincel filete, o meu já está um pouquinho aberto. Mas ainda assim a gente consegue trabalhar. Vou pegar um pouquinho do meu sépia. Vou botar aqui pra vocês verem. Um pouquinho do sépia. Uma gotinha de água para diluir. Deixar ele um pouquinho só mais molinho. Vou deixar uma gotinha de água. E agora, lavo o pincel, tiro o excesso de água. Eu vou puxar uns raminhos aqui. Somente com a tinta, ó, na ponta do meu pincel. E aqui eu coloco e puxo. Coloco aqui, puxo. Com a mão leve, se sua mão ficar pesada, o pincel ele vai abrir, o traço vai ficar grosso. Tinta somente na pontinha do pincel. E com a pontinha você consegue fazer esses riscos. Bem de leve, pouca tinta. Não sei se vai dar pra ver nessa, mas nessa aqui dá pra ver melhor. Coloco aqui na base do meu miolo. Ó, ponho em cima do sépia e puxo aqui pra fora. Ponho aqui no sépia e puxo pra fora. Aqui, como não tem sépia nesse lado, a gente coloca bem perto do amarelo e dá uma puxadinha de leve. E assim nós finalizamos a nossa pintura de hoje, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso resultado. Treinem bastante, o risco vai estar disponível no Telegram e na descrição aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.